Bom, pessoal, agora vamos começar aí com propriedades periódicas. Olha só, as propriedades periódicas eu gosto sempre de começar elas pensando em raio atômico. Por quê? A maior parte das propriedades periódicas que aparecem para a gente analisar, elas estão associadas ao raio atômico. Então eu quero fazer com vocês esse início muito detalhado de raio. Então vamos começar a brincadeira aí, ó. Raio atômico. Como que a gente mede um raio atômico? Aqui, gente, é uma coisa bem teórica, tá? Porque, na verdade, a gente acaba fazendo essa medição de grupos com no mínimo seis átomos, tá? Mas, via de regra, raio atômico é a distância entre o núcleo e a camada de valência. É a distância entre o núcleo e a última camada preenchida com os elétrons. A medição desse raio, na prática, ela é feita pela distância de dois núcleos. Ó, então eu vou pegar esse pedaço aqui. A distância desses dois núcleos aqui, ela é resultado da soma da distância de um núcleo até a última camada, a distância do outro núcleo até a sua outra última camada. Então, na verdade, isso aqui é R, e isso aqui é R. Na prática, nós conseguimos medir o diâmetro. Então, nós medimos o diâmetro. Tranquilo? E esse diâmetro, ele é o resultado da soma de dois raios. Então, o que a gente consegue medir na prática é o diâmetro através da distância dos dois núcleos. Mas aí, fica difícil de ficar falando de diâmetro, então a gente trabalha sempre com raio. Tá? Então, o raio, como o raio depende do diâmetro, o diâmetro depende do raio, então a gente fala muito de raio atômico. Tranquilo? Vocês vão encontrar materiais que tendem a falar um pouco mais de volume atômico. Também a mesma coisa, gente. Por quê? O raio e o volume são interdependentes. Então, eu vou optar aqui pela linguagem de raio, mas se vocês olharem em exercícios que vão falar de volume, a variação é a mesma, tá? Proporcionalmente falando, beleza? Bom, vamos ver como que isso acontece, ó. Eu quero agora comparar elementos pertencentes à mesma família. Vamos pegar aqui o elemento lítio. O lítio tem um núcleo. Você vai ver na tabela periódica que o lítio ele está no terceiro período. Então, perdão, o lítio está no segundo período. Então, o lítio tem duas camadas. O sódio, você vai ver que ele está na terceira linha da tabela periódica, está no terceiro período. Então, ele tem três camadas. O potássio, ele está na quarta linha da tabela periódica, ou quarto período, então ele tem quatro camadas. Ó, perceba que quanto mais camadas o elemento apresenta, maior vai sendo a distância, ó, entre o núcleo e a última camada. Ó. Como consequência disso, dá para generalizar e dizer que quanto mais abaixo o elemento estiver na tabela periódica, maior vai ser o raio. Por quê? Quanto mais abaixo, tem maior número atômico e tem maior número de camadas. Ok? Bom, agora, quando a gente analisa elementos no mesmo período, na mesma linha, ó, eu vou pegar aqui o lítio, duas camadas eletrônicas sendo atraídas por três prótons. Agora eu vou ver o carbono. Esse carboninho aqui, bonitão, ó. Eu tenho ele no núcleo, ele está na segunda linha da tabela periódica. Então está no segundo período, ele vai ter duas camadas. O oxigênio também está na segunda linha da tabela periódica, então tem duas camadas. O flúor também tem duas camadas. Só, gente, perceba que todos esses elementos, lítio, carbono, oxigênio e flúor, eles estão na mesma linha. Consequentemente, eles têm o mesmo número de camadas. Então, eu não posso utilizar como justificativa o aumento do tamanho pelo número de camadas, como nós fizemos na família. Então, na mesma família, quanto mais embaixo o elemento estiver na tabela, maior o número de camadas, como consequência disso, maior o raio. Agora, eu não posso usar o número de camadas para especificar qual elemento é maior ou menor. Então, eu vou analisar a carga
efetiva. Eu vou analisar a carga nuclear. Por quê, Pink? Porque todos esses elementos têm duas camadas eletrônicas. Então, eles têm uma analogia com relação ao número de camadas. Tem camadas em igual quantidade. Então, essas camadas vão ser atraídas por quantidades diferentes de prótons. O elemento que vai ter menos prótons ou menos força de atração, núcleo, eletrosfera, é o lítio. Então, como o lítio, o Li, ele tem menor número atômico, ele tem a menor capacidade de atração. A atração entre núcleo e eletrosfera. Significa, então, que existirá uma maior distância entre o núcleo e as camadas. Então, ele vai ter um maior raio. Tranquilinho? Então, para elementos de um mesmo período, quanto menor o número atômico, menor a atração, maior o raio. Então, o raio no período vai aumentar do flúor para o lítio ou da direita para a esquerda. Tudo em paz? E aí, meus amores, para ficar organizadinho, ó, preparei aqui um slide bonitinho para organizar tudo isso que eu falei para vocês, hein? Ó, comparando o raio na família, ele aumenta de cima para baixo. Por quê? Quanto maior o número atômico, maior o número de camadas, maior o raio. Quando eu comparo elementos com camadas em quantidades diferentes. Beleza? Agora, o período ele aumenta da direita para a esquerda. Por quê? Quanto menor o número atômico, menor a atração, maior o raio. Quando eu comparo elementos que apresentem o mesmo número de camadas. Bacana? Tudo em paz? Então, a cara que eu quero que vocês guardem é mais ou menos essa, ó. Então, quanto mais para baixo e mais à esquerda, maior vai ser o raio. Essa tabela periódica, ó, eu peguei alguns elementos aqui que, teoricamente, seriam já possíveis de serem sintetizados em aceleradores de partículas, tá? Mas o mais convencional é até o frâncio. Dizemos que o frâncio, até então, é um elemento de maior raio. Se comprovada a possibilidade de formação desses dois elementos, esse carinha aqui de baixo, de número atômico 119, seria o de maior raio. Mas, por hora, é o frâncio. Bacana? Então, quanto mais para baixo, mais à esquerda, maior o raio. Tudo sussa? E agora, para a gente finalizar isso, ó, raio iônico. O que é isso, Pim? É o raio dos íons. Então, eu vou ter a comparação entre o íon e o seu átomo neutro. Agora, ó, vamos ver cátion. Cátion, para ser formado, ele tem que perder elétrons sempre. Então, para eu gerar um cátion, eu preciso tirar elétrons. Quando eu tiro elétrons de um elemento, eu tenho a tendência de tirar elétrons até que a última camada desapareça. Então, gente, toda vez que eu tiver um cátion, ele sempre vai ser menor que o seu átomo neutro. Sempre. Todo cátion é menor que o seu átomo neutro. Guarda isso, hein? Isso aqui é extremamente importante. Cátion é menor que o seu átomo neutro, tá? Ou todo átomo neutro é maior que seu cátion. Beleza? E para ânion, gente, é o oposto. Por que ânion é o oposto? Porque para sair de um átomo neutro e chegar no ânion, eu tenho que colocar elétrons. Então, quando eu coloco elétrons, eu aumento a repulsão, eu aumento a blindagem da eletrosfera. Então, ele vai aumentar de tamanho. Beleza? Então, toda vez que eu tenho a formação de um ânion, esse ânion será maior que seu átomo neutro. Bacaninha? Então, todo cátion é menor que seu átomo neutro. Todo ânion é maior que seu átomo neutro. E para a gente finalizar, série isoeletrônica. Essa série isoeletrônica é quando eu comparo espécies químicas com a mesma quantidade de elétrons. E aí, quanto maior for o número atômico dessa espécie química, maior é a atração, menor o raio. Tá? Então, para compararmos elementos pertencentes a uma série isoeletrônica, quanto maior o número atômico, maior a atração, menor o raio.
Aqui eu dei um exemplo de uma série eletrônica. Ó. Maior número atômico é do alumínio. Consequentemente, esse íon é o que tem menor raio. Maior raio é do oxigênio, do íon óxido, do oxigênio 2-. Por quê? Ele tem menor número atômico. Então, esse carinha tem menor número atômico, menor atração, como consequência, maior raio. Fechou? Tudo em paz, minha gente? Guarde muito, 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 muito bem raio atômico. Todas as outras principais propriedades periódicas são opostas ao raio. Bacana, moçada? Um abraço!